Fala aí, pessoas, como vocês estão? Gente, The Amazing Digital Circus lançou o episódio 7 já. Eu já fiz um react aqui no canal. Caso vocês queiram ver aqui, tá disponível já no YouTube, meu vídeo que eu lancei aqui sobre esse react. E, gente, muita coisa foi mostrada, muito que a gente tá mostrando muito, foi revelado. Principalmente a minha teoria do que o Caim vai se enlouquecer. E não é por um motivo assim, nossa, mas cara, no seu vídeo lá, você disse que ele poderia enlouquecer por conta dele ser uma IA que poderia perder o controle. E sim, gente, a gente vai mostrando que o Caim vai perder o controle em The Amazing Digital Circus. Então, pessoas, antes de começarmos o vídeo aqui, gente, eu vim comentar com vocês que é sobre... Pra você ainda que não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui disponível no YouTube, tá? Vou ficar aqui do lado pra vocês assistirem. Então aqui, pessoas, eu vou deixar aqui, tá bom? O vídeo tá disponível, caso vocês queiram assistir, tá aqui. É só vocês assistirem e entenderem do que eu tô falando. Então assim, pessoas, antes de começarmos o vídeo, pra você que não é inscrito ainda e gosta de conteúdo de teoria, ações, terror e muito mais, jogos e games e séries, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu faço conteúdo sobre tudo isso aqui que vocês podem ver. Eu faço vídeo contando contextos de séries. E hoje, pra vocês tentarem entender o motivo de eu estar falando da teoria do Caim, eu vou fazer um vídeo aqui contando o motivo do que eu acho que o Caim sim vai virar o vilão. E não talvez o Kinger, mas sim temos coisas que o Kinger me suspeitou muito em mostrar. Tanto que a gente pode ter uma teoria que o Kinger pudesse ser o Abel. Eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, pessoas, pra você ainda que vai começar a assistir, pega uma pipoca, uma bebida, pega o que tu tiver direito, que você gostar, e bora lá assistir comigo. E eu sou a Ana Clara e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, pessoas, como é que eu vou explicar? The Amazing Digital Circus lançou há um tempo, a gente sabe muito bem que já faz uns dias quando eu postei um vídeo aqui reagindo. É sobre o contexto, sobre a minha teoria. E pra você que ainda não viu a teoria, esse meio que vai ser um vídeo explicando a metade mais atualizada do que eu consegui achar da teoria da primeira teoria do Caim. Contando o motivo pelo qual o Caim sim vai se revoltar e não porque a gente quer. Gente, no episódio 5, no episódio 7, pra quem tava vendo, meio que nesse objetivo parecia sim ser que o Caim que tinha encontrado um NPC, e nesse NPC ele poderia falar que tinha encontrado a saída. O problema é que nessa aventura que tinha acontecido, meio foi tudo uma aventura do Caim. O Abel nunca existiu e todo mundo ia ficar preso lá dentro pra sempre. Então, mano, é uma coisa que me deixa impressionada, porque eu falo assim, tipo, então eles nunca vão ter saída de lá. Isso é uma coisa que vai ficar entreaberta. E muita gente tava falando que poderia ser o episódio final, mas não é, porque ainda vai ter no máximo 8 ou 9, que a Grisworth confirmou que teria o episódio 9. Então a gente começava a teoria nesse ponto. O Caim, a gente sabe que teve muitos pontos que o Caim poderia ter enlouquecido em também Digital Circus. Não é por conta não é por conta dele ser, tipo, se revoltar, pensando assim, nossa, mas o Caim vai se revoltar, vai ficar com raiva de todo mundo. E sim, e não é por isso. Tanto que, numa das aventuras, dessa aventura no capítulo 7, o Abel mostrou uma coisa que faz muito sentido. O motivo pelo qual o Caim sempre se empolga com as aventuras e fica muito triste quando ninguém dá uma avaliação boa pra ele. Porque, como eu falei, ele é uma IA. O objetivo dele é entreter. E cada IA tem uma função. Cada IA tem uma função de poder ensinar alguma coisa, uma matéria, qualquer coisa. E o Caim tem a função de criar aventuras, deixar o público entretido. Tanto que o próprio Abel conta isso pra gente, que ele fala que o Caim, ele é uma IA projetada para manter suas mentes vivas. Tipo, não fazer as suas mentes abstraírem. Fazendo isso, criando suas aventuras. O ponto é que o Caim é uma coisa que me deixa muito impressionante, porque, como ele falou, ele é uma IA que é uma IA no consenso que consegue criar um monte de coisa. Tanto que ele conseguiu criar uma ilusão que existia mesmo uma saída, usando muita inteligência. I think we all got that. An AI specifically created to keep your minds active. E esse ponto mostra quanto o Caim, ele é muito preso ao circo digital. Então o objetivo dele é mais possível ainda. Tanto que o próprio Abel explicou isso, mesmo sendo um NPC. Ele explicou muito bem pra gente que se todo mundo do circo fugir do circo, conseguir achar uma saída, o Caim vai ficar sozinho. Porque como o Caim, ele é uma IA do jogo, ele não tem essa função de poder sair junto com todo mundo. Porque se o Caim fosse sair do mundo real, não teria nenhum Caim no mundo real, porque basicamente o Caim, existe apenas o Caim que a gente conhece, não existe um Caim humano. Então, tipo, tinha essa teoria de que o Caim é um jogador. No Caim não é um jogador, ele é uma IA. Tanto que é uma coisa que me impressionou, porque se o Caim
não consegue sair do circo. Obviamente, se o povo do circo conseguir sair, o Caim vai ficar preso lá dentro, sem ninguém e sozinho de novo. Por isso que faz tanto sentido do Caim se revoltar e virar o vilão. Porque agora pensa só, pessoas. Lembra quando eu tava falando no outro vídeo aleatório, pra falei pra você que não tá entendendo nada acontecendo? Assiste o outro vídeo lá que você vai entender mais fácil. Lembra do episódio 4 em que o Jack tava conversando com a Zubul e a Zubul fala assim: sério, o Caim só se segura pelo fato dele gostar de nós. O Caim só se segura pelo fato dele gostar de nós. Tio dele. Você quer mesmo pagar pra ver? O Caim só se segura pelo fato dele gostar da gente. Eu não forçaria a barra. Olha! Então meio que na hora que o Abel tava falando sobre aquele assunto de que o Caim meio que deu a caslocada com ele, porque ele meio que era contra as leis do Abel. Sim, até poderia ser um NPC, mas é uma coisa que faz bastante sentido. O Caim, ele gosta muito do povo do circo, ele quer muito entreter eles. Então talvez que depois dessa aventura que foi causada, o Caim obviamente meio que brigou com todo mundo, causando isso sim um grande problema. Porque se agora está todo mundo revoltado com ele no capítulo 5, ele vai começar a ficar bugando, porque como eu falei, ele é uma IA, ele é feito para ter suas avaliações. E nesse momento, pessoas que ela fala que ele já segura pelo fato dele gostar da gente, é um fato que mostra que se o Caim não gostasse, obviamente ele faria o contrário do tratar o povo do circo bem. Ele trataria o povo do circo mal, e poderia ser até pior, até causar uma abstração. E aí, pessoas que me mostram o ponto pelo qual o Caim ele pode se enlouquecer, o fato da abstração. No momento que todo mundo descobre lá as paradas meio ruins que o Caim cometeu por conta do que aconteceu, no momento que o Kinger, ele fala assim: Scratch, a primeira abstração. Traduzindo que o Caim já abstraiu pessoas para conseguir suas aventuras. Not end well. Scratch. The first abstraction. Hey! I didn't say anything like that! Que algumas abstrações não podem ser só causadas por enlouquecimento, mas sim porque ele causou aquilo para conseguir uma aventura para ele. Tipo assim, esse negócio de fazer o Caim tanto ficar preso em querer entreter alguém faz com que ele faça até pegar jogadores e enlouquecer eles para conseguir criar uma aventura que faça diversão pro circo. O problema é que agora é que, com isso que aconteceu, claramente o circo nunca vai ficar com tanta raiva do Caim que realmente eles não vão querer mais fazer parte de aventura nenhuma com ele. Então, tanto que a gente pode provar que o Caim ele se estressa, está se estressando com o circo, é com os primeiros pontos no episódio 5. A gente mostra como o Caim às vezes fica meio estressado com a Zubul. Tanto que tem muitos momentos que eu vou deixar aqui pra vocês verem, momentos que ele fica mais estressado com a Zubul. E tentar dar uma olhadinha na caixa de sugestões. Eu não odiei a última missão que saiu dela. Não odiou? Foi revigorante fazer alguma coisa. Olha, parece que essa aventura foi um sucesso. Zubul, você é uma gracinha. Eu vou esquartejar! Então, tipo, aí você percebe, dá pra ver que ele tá estressado com a Zubul, porque, vamos pensar, a Zubul, ela nunca vai participar das aventuras, ela nunca faz nada. Então, meio que tem momentos que o Caim, ele meio que tem que forçar a participação dela. Como no episódio 4. No episódio 4 e 5, ele meio que obrigou a Zubul a trabalhar no fast food. Ela não queria. Ele falou, cala a boca e tchau. Literalmente isso. Ele falou, cala a boca e tchau. Cala a boca e tchau. Participar da aventura em que ela mais não queria participar. Por conta disso, a gente pode perceber que ele sente já um pouco de raiva, porque ele vê que a Zubul nunca mais não gosta das aventuras do Caim e ela não quer participar. Isso já é um ponto que já mexe com o Caim, porque ele vê que assim, eu não tô tendo a aprovação da Zubul, porque ela não quer fazer parte das aventuras dele. Então isso mostra o quanto ele já perdeu uma aprovação. E se ele já ficar assim, com o fato da Zubul não gostar do Caim, imagina se o circo inteiro ficar contra o Caim. E é isso que eu vou explicar o que vai acontecer. Porque a gente pode ver que nos momentos que o Caim fez essa aventura, a gente pode ver que ele conseguiu abstrair pessoas. Tanto que o próprio Kinger provou isso. E vão lá pensar assim, pessoas, tá, mas não, cara, como é que tipo, isso encaixa com outro vídeo? Mas tipo, como é que isso possa prova? Porque isso vai mostrar, esse final desse episódio mostrou as provas exatas que eu precisava. Que sim, ele vai enlouquecer. Porque agora a gente percebeu que depois que o circo inteiro descobriu que tudo aquilo ali foi uma
aventura da mente incrível dele, agora o ciclo vai se revoltar. E ele vai se revoltar mesmo. Porque agora ninguém vai querer fazer parte das aventuras, porque ficam traumatizados. Tanto que tem até uma imagem que mostra cada um depois na praia meio que depressivo, porque já sabe que não vai ter mais aventura, não acabou, não vai ter mais isso, porque descobriram que não há saída do ciclo. E meio que isso já comprova que o Caim, ele vai começar a abstrair. Porque, tipo, vamos ver agora os pontos pelo qual o Caim pode sim abstrair. Primeira parte, por ele ser uma IA, ele já tá programado para causar entretenimento. E o objetivo dele é apenas esse, ele não tem mais objetivo. O Caim só serve para causar entretenimento. Tanto que ele mostra que se pra ele, tipo, digamos como Caim se fala, o Caim diz que se a aventura é a única coisa que ele é bom, e ele não sabe ser bom na única coisa que ele foi projetada, então, o que vai ser dele? Arte! A minha existência é só pra isso, é só nisso que eu sou bom. O que você tá dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom, e isso é... Quem é o paciente dessa sessão de terapia? Temos que chegar à raiz das suas questões com... Tanto que isso mostra que agora os jogadores, os riscos que eles podem correr com a revolta do Caim. Porque se o Caim, vamos pensar se o Caim enlouquecer em ter a mesa digital Circus, ele sabe que vai dar muito ruim. Porque como os sinais que mostram que o Caim faz parte do círculo completa. Se o Caim enlouquece, ele vai começar a bugar, tanto que tem imagens disso que mostra, todos os momentos a gente percebe que o Caim fica bugando por conta disso. Tanto que tem até uma pequena cena aí que o Caim, no final do episódio 6, que mostra o Caim vendo quem votou nele, e absolutamente ninguém votou nele. Votaram em mim. Então meio que ele já começa a ter um glitch ali. Tanto que tem os momentos que ele tá na terapia com a Zubo, ele tem outro glitch ali. Então meio que ele já começa a dar uns glitches que mostram que sim, o Caim ele vai abstrair. E não vai abstrair, mas vai meio que dar os bugs e pode enlouquecer. Aí você vai pensar assim, nossa não cara, mas o que poderia acontecer se o Caim enlouquecesse? Muita coisa ruim. Pensa só comigo. Se o Caim é o dono do circo, meio que ele tá conectado com o circo, tanto que quando ele começa a bugar, o circo vai junto. Basicamente, se o Caim se revoltar ou bugar e enlouquecer, o circo enlouquece junto. E aí pensa, se o circo enlouquece junto com todo mundo lá dentro, a gente já imagina que nada de bom vai dar certo. O Caim ele vai se revoltar com isso e tudo vai dar muito pra bugar. E o circo é como se fosse explodir, desabar, e vai dar muita coisa errada pros jogadores, porque os jogadores eles podem sim correr o risco de morrer no circo por conta disso. Tanto que você fala que assim, nossa, mas os jogadores não podem morrer. Sim, tem essa possibilidade, tanto que mostra até uma cena em que como se fosse nos começos de a mesa de salsicos, antes do piloto, que mostra até a Hagatha com o Jack jogando um monte de facão na Hagatha. E a Hagatha, ela não se machuca, ela mal sente nada. Ela tira como se fosse um palito que bateu nela. Ela tira como se fosse isso. Tanto que a Pomni, também tem uma cena da Pomni que ela tá com o Caim antes de ter o piloto. E mostra o Caim jogando também as faconas nela. E ela basicamente fica intacta sem motivo nenhum e não morre. Então tipo assim, tem essa possibilidade dos pilares círculos não morrerem. Tipo, por eles serem esse corpo que é resistente, mas se o circo buga, obviamente isso vai afetar eles. Tanto que quando o Kaufman que ficou abstraído, ele atacou a Hagatha. E a Hagatha ficou sentindo dor, dando a entender que sim, o povo do circo ele pode sim sentir dor, a menos que seja alguma coisa feita pelo jogo, pelo Caim, pelo bug. Tanto que as abstrações a gente já pode comprovar que algumas abstrações foram feitas pelo Caim. Tanto que esse tal de Scratch, que foi o primeiro enlouquecimento, foi ideia do Caim. Então, tipo, sim, tem como a possibilidade disso dar errado. Porque agora a gente vai perceber que depois do que aconteceu
o Caim ele vai se revoltar com o círculo, porque agora tá todo mundo com raiva dele, ninguém mais quer saber dele. Tanto que até uma cena que o Jax ele se estressou tanto com o Caim, que o Jax falou assim: seu desgraçado, como é que você fez isso com a gente? Você tá enganando todo mundo. E todo mundo ficou meio que super irritado com o Caim. Então meio que sim, agora vai tudo dar errado. Se o Caim tá irritado, se o povo tá irritado com o Caim ele vai começar a perceber que ninguém mais quer participar das aventuras dele. Perdendo o quê? Uma avaliação. O Caim vai perder as avaliações boas que ele tinha nas aventuras. E vai perceber que ele perdeu isso e não vai conseguir mais criar aventura com ninguém. Porque ninguém mais vai querer ter uma aventura com o Caim. Então isso mostra como o Caim vai enlouquecer em ter a Amazing Digital Circus. Então, tipo, pessoas, isso é uma coisa que choca muito, porque agora se o Caim perder o controle totalmente, obviamente o circo vai correr um grande perigo. Porque o Caim, ele vai ter as obrigações, como é que eu vou dizer assim? A gente pode ver que o povo no circo já não vai querer mais saber fazer, não vai querer mais saber do Caim. Então o Caim, ele vai fazer o que ele está fazendo com a Zubul. Ele vai obrigar as pessoas a fazerem as aventuras. Tanto que, igual o Zubul falou, ele só segura pelo fato dele gostar. Ele não faz nada de mal com o circo porque ele gosta do circo, do povo do circo. Se ele não gostar mais do povo do circo, ele não vai mais se importar com os sentimentos dos jogadores. Ele vai obrigar na hora. Se ele quiser que eles participem da aventura, ele não vai pedir pra ninguém participar. Ele vai obrigá-los a fazer parte da aventura. Tanto que a própria Zubul já passou por isso. Ele vai obrigar ela a fazer parte da aventura. Então sim, pessoas, o Caim ele vai se revoltar. Já tá mostrando muito isso já tá muito óbvio. Tanto que no episódio 8, a gente vai ver tanta forma que o povo do circo vai destratar o Caim. A gente vai ver muita forma deles destratando o Caim. Então sim, o Caim vai se estressar e vai acontecer o que o Zubul realmente falou. Que ele vai obrigar todo mundo a fazer as aventuras, ou ele vai bugar e o circo vai bugar junto com ele e vai afetar todo mundo e vai acabar com todo mundo. Isso é um ponto que pode acontecer. Então, pessoas, se você gostou dessa ideia, fica assim, pensando assim: nossa, mas não é clara. Então, tipo, vai acontecer isso com o Caim vai dar essas coisas assim. Não, eu não sei. É apenas uma teoria, não temos certeza sobre isso. Então, pessoas, tipo assim, não fiquem com esperança de que, ai meu Deus, o Caim ele vai se revoltar e vai fazer muita coisa com isso. Não tenho certeza, é só uma teoria. Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser até o contrário. Mas as pessoas não criem ideias, é apenas uma teoria que gostamos de espalhar e compartilhar para as pessoas. Então, pessoas, deixem um like aí, se inscrevam no canal, que ajuda muito pessoas. E pra você que gostou dessa teoria, vou começar a postar mais teorias sobre outros jogos e até sobre Pop Playtime. Então, fica de olho aí. E nos vemos no próximo vídeo. Falou e tchau!